A paz, amada igreja. Convido o teu irmão a se sentar. No poderoso nome de Jesus. Nós estamos, talvez você que nos visita pela primeira vez, nós estamos a viver uma jornada de 7 semanas, denominado Altares da Transformação, o lugar da mudança. 2021 é o ano do favor divino. Diga, eu sou favorecido. Eu sou altamente favorecido pela graça do Senhor. Então, essa série que nós estamos a tratar é Altares da Transformação. Qual é o nosso tema hoje? Mais uma vez. Ou seja, convênios, tratados, acordos, pactos que estão ocultos na árvore genealógica. Aleluia. E nós já abordamos muito sobre esse aspecto da árvore genealógica. O termo oculto, ocultismo, significa simplesmente secreto ou encoberto. O mesmo que dizer escondido. O oculto é um dos principais meios através do qual os demônios têm acesso à humanidade. Amém? E isso aqui você precisa compreender. Por causa esse culto às trevas, o oculto, os demônios, eles têm acesso à vida dos homens. Agora, existem duas principais divisões dentro do oculto, que é a adivinhação, amém? Adivinhação. E também vamos trazer aqui a magia. Você vê pelo mundo fora show de magia, mágicos, amém? Ilusionistas a nos entreterem. E nós ficamos, uau, como é que é possível? Ficamos maravilhados com aqueles mistérios, aquele show que eles vão dar. Mas aquilo é uma forma de tornar o oculto conhecido. Você está percebendo, igreja? E temos o ramo da adivinhação, que é outro meio pelo qual também, através da bruxaria, da feitiçaria, esses elementos têm se tornado visível ao nosso mundo. Mas deixa-lhe dizer que esse é um dos meios principais que os demônios têm acesso à vida do ser humano. O desejo ou curiosidade pelo desconhecido é inato no homem. Amém? O ser humano, igreja, preste atenção, o ser humano, ele tem uma predisposição pelo oculto, por aquilo que não é visível. Ou seja, tem se dito nosso ditado, a curiosidade matou o gato. Porque o homem é curioso. Então, esse desejo, esse sentimento, essa predisposição é algo já que é inato no ser humano. Agora, em cada um de nós existe um desejo profundo de estabelecer contato, vamos lá, com um poder superior. E isto apela ao desejo do homem de saber coisas que os outros não querem. Não sabem. Fulano, como é que você faz isso? Segredo. Segredo é mistério. Segredos são coisas que estão o quê? Ocultos.
Então você vai perceber que aqueles que dominam, entre aspas, este campo, eles fazem coisas que os demais não podem quê? Fazer. Porque ele conhece segredos, ele conhece coisas, ele sabe coisas. Onde é que ele encontrou esse conhecimento? Que ele pode de repente flutuar. Amém? Ele está andando, mas não pisa no chão, está a flutuar. Você sabe que isso não é normal. Isso não é natural. São sobrenaturais. No nosso texto agora, Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, depois de Provérbios, Salmos, Provérbios, está o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Amém? Falamos da criação. Deus terminou a sua obra dizendo que tudo é muito o quê? Bom. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Deixa aqui ler na tradução King James, amém? Atualizada na versão portuguesa. Diz assim: Ele fez, no caso Deus, tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Amém? Também ele colocou um desejo profundo no coração do homem, Deus, pela eternidade, ou seja, um desejo no homem para poder buscar as coisas de Deus. Aleluia. Você percebe que Deus, ele não é visível aos olhos humanos. E isso até hoje, para muitos, Deus não existe. Mas Deus existe, é um facto. Aleluia. Então, ele quer que o homem lhe busca. Por isso ele colocou esse desejo pelo desconhecido no nosso coração. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Amém? No nosso estudo, Deus sabe que o homem é assim. E esse é o instinto que obriga-lo a tentar desenvolver o seu ambiente e avançar. Amém? Se você perceber, muitas das coisas que hoje nós temos aqui no mundo, como o carro, não foi Deus que fez o carro. Foi Deus que fez o carro? Foi Deus que fez o avião? Não. Deus criou todas as coisas. Ferro. Amém? Os metais que os homens usam para poder produzir carros, produzir todas as coisas. Deus fez isso. E essas coisas estavam escondidas. Não estão à superfície, a olho do homem. Mas o homem buscou, pesquisou, entrou em territórios. Olha onde o homem foi procurar petróleo, no fundo do mar. Amém? No fundo do mar. Hoje o homem se aventura no espaço. Está aí procurar o quê? Então você vai perceber que essa consciência é algo inato no homem. De correr atrás do desconhecido. Mas foi o próprio Deus quem colocou isso no homem. E isso é uma forma de o homem também poder buscar melhorar o seu meio ambiente. Hoje você vai perceber que a vida no passado não é a vida hoje. O homem buscou conhecimento. O homem pesquisou, investiu nas coisas. E hoje a vida está melhor do que tempos atrás. Aleluia. Agora, esse instinto foi colocado lá por quem? Para fazer o homem buscar a Deus e perseguir seus caminhos.
permanecendo na presença de Deus, e isso, por sua vez, trará paz ao homem, benefício para o seu próprio bem. Então, o propósito pelo qual Deus colocou esse desejo no homem é para o homem lhe buscar, é para o homem lhe procurar. E nós vimos na sua palavra, ele diz, se vocês me procurarem, vocês vão o quê? Me achar. Amém? Vocês vão me achar. Só que, em vez do homem se focar na busca de Deus, se concentra em outras coisas. E vamos entender daqui a pouco. Vamos lá no livro de Atos, Atos capítulo 17. Vamos lá no verso 23, amém? Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse pós que vós honrais, não conhecendo, eu vos anuncio. Amém? Deixa eu explicar um pouco sobre essa história desse altar desconhecido. Houve, amém, uma praga naquele tempo, amém, naquele tempo, em que começou a dizimar a vida de muitos homens. Animais começaram a morrer. Então os homens começaram a invocar tudo quanto era deuses que eles conheciam. Mas a praga não passava. Até que um disse assim, olha, vamos invocar, como já invocamos todos os deuses, vamos invocar o Deus desconhecido. Amém? E quando eles invocaram esse Deus desconhecido, tiveram solução, a praga passou. Então, em memória desse Deus desconhecido, eles ergueram um altar e escreveram ao Deus desconhecido. E Paulo diz, esse Deus desconhecido, que vocês não conhecem, não sabem dele, é mesmo esse que eu estou a vos anunciar. Aleluia! Olha o que diz a palavra. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Sublinha essa palavra, todas as coisas. Quem dá? É Deus. Deus é quem dá sabedoria ao homem para poder fazer o avião. Deus é quem dá sabedoria ao homem para poder fazer o carro, para fazer os navios. Deus é quem dá sabedoria ao homem para poder investigar nas áreas médicas para o benefício da própria quê? Humanidade. Está percebendo, igreja? 26, diz assim, e de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem o quê? Ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua, e sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao quê? Ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida, por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que façam o quê? Que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A palavra de Deus, quando nós entramos em contato com ela, ela tem que produzir temor nos nossos corações. Aleluia. Tem que produzir temor nos nossos corações. Porque Deus vai julgar mortos e vivos. E como prova disso,
Ele ressuscitou a Jesus Cristo. Então, o propósito de Deus ao colocar esse sentimento no homem é para que o homem o buscasse. Amém? Aí, novamente, no versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura procurando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Glória a Deus. É bem verdade que hoje, amém? Hoje, nós já não procuramos a Deus como no passado, porque Ele próprio fez o caminho para facilitar tudo. João capítulo 6, ou 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não passar por quem? Por mim. Mas ainda assim, os homens hoje criaram religião, e inventaram métodos, mecanismos de chegar aonde? A Deus. É inútil. A única forma do homem chegar a Deus é Jesus Cristo. Ele disse que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho que estava no seio dele, esse o revelou. Então, se existe alguém que pode nos falar como é que o Pai é com propriedade, é Jesus Cristo. Por isso é que Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro, ele diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome nos foi dado, pelo qual pudéssemos ser salvos. O nome que está acima de todo nome, o nome que é a esperança para esse mundo, chama-se Jesus Cristo. Aleluia! Jesus Cristo. Esse é o nome que você tem que invocar. Você está percebendo, igreja? Esse é o nome que os céus respondem. Por meio dele, nós chegamos ao Pai. Aleluia. Ponto 2. Infelizmente, o homem decidiu usar esse instinto por razões egoístas. O homem começou a usar o instinto para buscar segredos que não estão na direção de quem? De Deus. Em vez de buscar a Deus, o homem começou a perseguir outras fontes. Começou a buscar poderes ocultos para controlar seu ambiente e companheiros seres humanos para seu fim egoísta. Quantos homens? Eu tinha um amigo assim no passado. Sujeito feio, amém? Desculpa por usar essa expressão, mas sujeito feio mesmo. Mas era o que mais pegava as melhores meninas no tempo. Mas como é que esse camarada aqui é o rei delas? Essa era a fama, o rei delas. Mas então descobrimos que ele tem o segredo dela afinal. Amém? Que tinha um frasquinho aí com umas raízes, com os óleos. Quando ele fregava aquilo, as mulheres apavam vertigem. Está a perceber, igreja? Olha a mente do homem. Em vez de buscar a coisa, Deus para o bem, trilharam outro caminho. Descobriram outras fontes. Por isso a Bíblia diz que as coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos. Mas as coisas ocultas são para Deus. Existem coisas que Deus ocultou de nós, escondeu de nós, para o nosso próprio bem. Mas o homem, na curiosidade, ele vai por esse território. Mulher, para controlar marido, quer controlar o homem. Faz aí algumas coisas, o homem vira mulher, ela agora vira quê?
o pai grande de casa. Esse amigo que era o rei delas, depois ficou maluco. Amém? Ficou maluco. Muito maluco você vai ver aí. Tem história. Quer dizer, ele foi. Descobriu coisas. Agora vou ser o pai grande. De repente, fulano, que era o mais acabado do bairro, agora está a aparecer como pai grande. O homem que paga para todo mundo. Você está percebendo, igreja? É assim que muitos foram pela vida do ocultismo. E nós vamos entender mais ainda. Em vez de procurar descobrir coisas que beneficiam a quem? Ele está determinado a obter poder que o fará com que os outros sejam seus escravos. Isso é o que a bruxaria faz. Amém? Isso é que a bruxaria faz. Controlar os outros. Dominar os outros. Então se sente que ele é quem manda em tudo. Isso é cuidado. Sabe quem eu sou? Não se meta comigo. E você, daqui a pouco, de noite está a tremer. Por garganta está a doer, tudo está a doer. Está a perceber? Por estar a ser o quê? Controlado. Está a ser comandado. Ele conhece coisas que você não sabe. Ele sabe como fazer inflamar teus pés. Ele sabe como poder fazer inflamar teus olhos. Ele sabe como te pôr cego. Sabe como te pôr mudo. São segredos. Você vai perceber, igreja? Infelizmente, essa é a forma que os homens têm trilhado em vez de buscarem a Deus. Em vez de procurarem descobrir coisas que beneficiam a todos, ele está determinado a obter o quê? Que fará com que os outros sejam seus escravos. O resultado é que o diabo se aproveita do homem. Satanás orquestrou uma maneira de desviar a atenção daqueles que buscam para sistemas enganosos e malignos. Fazendo os seus escravos, prometeu conceder-lhes o quê? Tais poderes e protegê-lo. Mas ele não promete apenas a uma quê? Porque ele é mentiroso. Ele promete a muitas pessoas a mesma quê? Enquanto engana cada pessoa que ele é especial e está acima de quem? O resultado é que poderes diabólicos são liberados à humanidade. Se você já viu testemunhos de ex-bruxos, ex-feiticeiros, eles sempre dizem assim, eu era o número 2 no reino do diabo. Todos eles, quando vêm dar testemunho, era o que sentava à direita de quem? Do diabo. Satanás é mentiroso. Está pensando, igreja? Ele nunca vai partilhar o reino dele com um mortal, com um homem. Não. Ele, quando veio nesse mundo, ele não veio sozinho. Ele trouxe consigo classe de anjos poderosos caídos, que são principados e potestades. Esses poderes dominam nações, dominam bairros, dominam províncias, dominam cidades. São eles responsáveis de acidentes, mortes, sofrimento, prostituição, bebedeira. São causados por esses anjos caídos. Então ele é mentiroso. Quando alguém cruza o seu caminho, se encontra com ele, olha, você no meu reino é o número 2. Mas é tudo conversa. Está percebendo, igreja? Muitas religiões que hoje existem por aí, os seus fundadores, se você prestar atenção, eles vão dizer que um anjo lhe apareceu. E o anjo lhe deu revelações.
Mas são revelações que estão completamente fora daqui, do padrão da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 1, Gálatas capítulo 1. Diga, Satanás é um mentiroso. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Diz assim, vamos ler os 6, amém? Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, querem perturbar o evangelho. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja que anátema. Ou seja, anjo dos céus, anjo que serve a Deus, que serve a Jeová, nunca vai trazer uma mensagem contrária à palavra de quem? De Deus. Nós somos seres espirituais, habitando num corpo. Está percebendo, igreja? Na nossa busca de Deus, podemos estar sujeitos a se cruzar com poderes espirituais. Podemos estar sujeitos a confrontar com outros tipos de seres. Onde é que estará a tua segurança? É no conhecimento da palavra de Deus. Você vai perceber que muitas igrejas que usam a Bíblia, mas eles têm um evangelho distorcido. Então vais perceber que a liderança daquele ministério não está a seguir a liderança do Espírito Santo. Não estão a pregar o evangelho de Cristo, mas é um outro evangelho. Razão pela qual perturbam a igreja, causam confusão. Há grupos que aparecem, dizem assim: todas as igrejas que existem no mundo são do diabo. Nós somos os únicos que temos a verdade. Se você não estar aqui, você já era, você está perdido. Isso é mentira. Está percebendo, igreja? Quando essa pessoa nasceu, já encontrou o quê? Já encontrou a Bíblia. Já encontrou o evangelho a ser pregado há 2000 anos atrás. O evangelho nunca parou de ser pregado. Então você não pode chegar aqui e dizer que agora temos a verdade, os demais são desgraçados. Como outros também se levantaram, vamos aqui dar nome, somos o remanescente. Se você não guardar aquilo, não fazer aquilo, você já era. É mentira. É conversa. O evangelho é simples, igreja. Não há mistério. Deus tornou ele tão simplificado para não complicar o homem de poder chegar a ele. Aleluia. Vamos lá em 2 de Coríntios. Você está em Gálatas, vamos voltar uma página aí. Só voltar, amém? Uma ou duas páginas, está logo em Gálatas, em 2 de Coríntios. Capítulo 11. Olha aí o que diz a palavra. Versículo 2. Estamos lá? Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Aleluia. A saber quem? Cristo. Aleluia. Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que não temos pregado, ou se recebeis outro evangelho que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Está percebendo, igreja? Com razão sofrereis. Então, mais do que milagres, a palavra que sai da boca de um homem de Deus
É muito importante você entender isso. O que esse homem prega que faz acontecer esses milagres? Porque já muitos falsos, diz a palavra, se introduziram no nosso meio. Eles se vestem, são lobos revestidos de ovelhas, mas com uma única finalidade: atrair o rebanho após si. Então Satanás é enganador. Assim como ele enganou Eva, fazendo Eva crer, se comer daquela árvore, ela seria mais feliz do que ela é. Está percebendo, igreja? Levando Eva a acreditar, se ela desobedecer a ordem de Deus, ela seria como Deus. Mas ele não contou o grosso que viria a acontecer com a Eva. E está aqui o ser humano hoje nessa desgraça. Então o diabo é um mentiroso, ele é um enganador. Jesus disse que ele é o pai da mentira. Desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade. Então aquela criatura tinha sempre recaídas com o mal. Para você perceber como é que Jesus é. A mãe dos filhos de Zebedeu, amém? Chegou para ele, disse: Senhor, tenho um pedido a te fazer. Jesus disse: peça. O meu pedido é que, quando tu estiver no teu reino, esse meu filho João e o meu filho Tiago, um assenta à tua direita, outro assenta à tua esquerda. Jesus disse: mulher, você não sabe o que você está pedindo. Não cabe a mim decidir quem vai sentar à minha direita, quem vai sentar onde? À minha esquerda. Mas essa honra cabe ao meu Pai, que já determinou desde a fundação do mundo. Mas o diabo não. Ele promete coisas que ele sabe que não tem condições de quê? De cumprir. Diga: Jesus é diferente. Por isso ele é a verdade. Ele é a palavra de Deus. Ele é a fiel testemunha. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Aleluia! Aplauda o nosso Senhor, igreja. Estou do lado certo da batalha. Ponto 4. O que diz aí? No meio da confusão, o homem está agora envolvido em busca sem fim por poder e conhecimento. Não porque ele quer ser melhor e feliz, mas que ele seria o mais influente, o mais poderoso, o mais rico, o mais popular, o mais temido, o mais venerado, o mais, e isso continua sem. São as promessas de ilusão que o diabo faz ao ser humano. Ele fez o mesmo com Jesus. Se você prostrar e me adorar, eu te darei o mundo e toda a sua quê? Toda a sua glória. Suponhamos que Jesus aceitasse, amém? Ele estava com 30 anos. Vamos supor que ele aceitasse. E ele, por um lado, ia cumprir. Lhe dava 1 ano de vida, lhe dava um câncer. Está percebendo? É assim que ele faz. Para você não desfrutar da coisa. Ele é do tipo de dizer que diz assim: se eu não posso, você também não pode. Se eu não posso provar, você também não pode o quê? Provar. Ele mata as pessoas por causa disso. Mas graças a Deus que Jesus não caiu na conversa do diabo. Finalmente ele descobre, amém? O homem descobre que todos os sonhos que ele estava perseguindo não são apenas inatingíveis, mas também que no processo de conseguir seu sonho para controlar o mundo, ele tinha sido envolvido em muitas alianças que têm duras condições de punição. Se ele deseja se libertar delas, ou seja, nessa busca, preste atenção, nessa busca do poder, do conhecimento, de descobrir coisa, o homem
foi se envolvendo em muitas alianças. E essas alianças são duras condições de punição. Tem entrada, mas não tem o quê? Não tem saída. E se você sair, vai acontecer isso. O homem descobriu que em sua busca pela liberdade e controle, ele se tornou um quê? Um escravo. Ele pensou que teria liberdade, ele pensou que conseguiria alguma coisa, mas o diabo é mentiroso. Então o homem tornou-se escravo. Romanos capítulo 6, versículo 16, preste atenção. Ele diz que aquele a quem nós nos submetemos, dele nos tornamos escravo. Amém? Aquele a quem você se submeter. Se você se submeter a Deus, então você torna servo de quem? De Deus. Se você se submeter ao diabo, torna servo de quem? Do diabo. Olha para nós. Como é que muitos de nós éramos antes de conhecermos a Jesus? Fuscos, bêbados, gatunos. Cada um tem a sua história. Grande Aldrabão. Cada um tinha a sua história. Mas sabes, é aquela canção que nós cantamos. Jesus me tirou da lama, me colocou na glória. Aleluia. Jesus me tirou de baixo, me colocou lá em cima. Ele mudou a nossa vida. Mudou a nossa história. Quem te viu e quem te vê, ele chega à conclusão: uau, Deus existe. Fulano mesmo mudou. Deus é maravilhoso. Mas o diabo não. Você está já bem bonito, Jesus te preparou, agora vai no caminho dele. Como diz o ditado, saiu do cavalo para o burro. Saiu do sapato para quê? A chinela. Está percebendo, igreja? Ele escraviza o homem. Faz o homem comer fezes. O homem comer animal cru. Beber sangue. Faz o homem ter prazer de estar em lugares que um ser humano normal tem repugnação de tratar aquele lugar. Mas uma pessoa envolvida com o ocultismo tem que estar nesse lugar, porque ele sabe que é nesses lugares onde ele recebe mais quê? Mais poder. Onde a autoridade dele vai crescer. Então, quanto mais coragem para coisas sujas e imundas, mais no reino do diabo você quer? A sua cresce. Diga, eu estou do lado certo da batalha. Ponto 6. Antes de conhecermos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os homens estavam alienados nessa. Todos, sem exceção. Eles viram como Satanás e seus demônios destruíram a sua vida toda. Homens sacrificaram seus quê? Homens sacrificaram seus filhos para adicionar mais quê? Mais alguns anos na terra. E até hoje é assim. Pessoas que entraram nesse caminho, agora não tem saída entre aspas para ele. Sabe que vai morrer. Então começa a meter a vida dos outros. Para poder, porque ninguém quer morrer. Tá, pessoal da igreja? Tá, não, vou dar lá meu filho. Vai. E às vezes com a maior hipocrisia está aí dentro que está mais dar show no óbito. Tá, percebendo, igreja? Homens sacrificaram seus filhos para adicionar mais que alguns anos na terra. Alguns sacrificaram sua fertilidade. Existem esterilidades que não são normais. Tá percebendo, igreja? Tivemos aqui um caso de um rapaz que em tempo apareceu.
E ele disse que queria dinheiro e foi fazer um tratamento. E a pessoa que lhe fez, e até, não vamos citar aqui o nome de igreja, amém? Mas pertence a uma igreja esse indivíduo. Mas é um bruxo. O que vou pagar? Não se preocupe, não vais pagar nada. Fique à vontade. Olha, lhe deram instrução para comprar uma mala, para poder meter no armário. Quer dizer, é tudo escondido no armário, onde ninguém possa ter acesso. Quando for a hora X, você vai e abre. Quando ele foi abrir, o apanhou vertigem. Mala estava cheia, não é de Kwanza, deu pequeno, não, estava cheio de dólar. Notas de $100. Ela apanhou vertigem. Foi ter com o senhor, disse, não se preocupa, tira lá uma nota. Vamos trocar para você ver que é verdadeira. Tirou 100, foram trocar os dois. Viu que é verdadeiro. Agora, para aquele dinheiro se manter ali, ele vai ter que observar rituais permanentes. Você está percebendo, igreja? Você entrou, não foi te explicado as condições. Mas já de antemão já te aliciaram. Uau, muito dinheiro. Então é real. Vai ter horas apropriadas, vai ter que ser obrigado a acordar, a fazer determinadas coisas. Você quer mais? Mais envolvimento. Quer mais? Mais que envolvimento. Mas é um dinheiro que nunca vai te satisfazer. Nunca vai te trazer alegria. Porque você sabe que você não tem paz. Você está em casa sentado, está a ver coisa que os outros não estão a ver. Nem pode gritar, nem pode assustar. Não vai dar bandeira. Está dormindo, está a vir te acordar. Vamos. Você está percebendo como é que vai funcionar? E quando ele insistiu com o senhor, o que eu tenho que pagar? Duas coisas. Ou vais dar a vida do teu pai, porque o pai era um pastor. Vai dar a vida do teu pai, ou então vais dar o teu esperma. E ele, ao dar o esperma dele, está a dar o quê? A nascência dele. Ele, com medo, fugiu para Luanda. Chegou aqui na igreja perturbado. Perturbado. Deus, na sua graça, o abençoou. Ele ficou um tempo conosco aqui a morar na igreja. O abençoou e, graças a Deus, está livre até hoje. Amém. Aleluia. Amém. Mas era alguém que tinha perturbações. Então, para dizer que devemos ter cuidado. Está percebendo, igreja? Porque as condições são muito duras. Então, pais sacrificaram filhos para poder viver mais tempo na terra. Outros sacrificaram a sua fertilidade. Uns sacrificaram quem? É mulher que sacrifica o marido, é mulher que sacrifica quem? A mulher. E por aí fora, o negócio vai andando. Para obter riquezas que eles não podem desfrutar. Está a fazer sentido a palavra, igreja? Vamos lá no livro de Efésios, capítulo... Vamos primeiro Gálatas, capítulo 8, amém? 4. Capítulo 4, já estamos em Gálatas 4, versículo 8. Olha o que diz aí a palavra. Diz assim: mas quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são quem? Deuses. Quando o homem não conhece a Deus, ou nós não conhecemos a Deus, muitos de nós, nossos antepassados, serviam a demônios. Mas longe dele que aquele é o quê? É demônio. Efésios capítulo 2, olha o que diz aí a palavra. Versículo 2. Em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe
da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Graças a Deus que fomos livres disso. Aleluia. Ponto 7. Algumas pessoas descobriram tarde demais que o conhecimento que eles buscaram os sujeitou a uma vida de escravidão, privando-os da vida que eles normalmente amariam o quê? Depois de entrarem, eles descobriram que perderam o prazer pela vida. Agora é correr atrás de um prejuízo que não tem fim. O diabo é astuto. Está percebendo, igreja? O mesmo que ele fez com a Eva, ele tem feito com o ser humano até hoje. Olha o prejuízo que o ser humano está a pagar até hoje. O homem sem Deus. Graças a Deus nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia. Eu estou em Cristo Jesus, sou uma nova criatura. Passado já passou. Foi-lhe prometido liberdade, mas infelizmente encontrou-se em escravidão. Desde que o evangelho do Senhor Jesus Cristo veio, muitas pessoas se aproximaram e receberam o quê? E libertação de todas essas forças das trevas. O evangelho é uma bênção, igreja. Por isso, você não pode frequentar a igreja e simplesmente ser um frequentador. Você não atrai a graça de Deus para a tua vida, a bênção. Irmão, quando você entra numa empresa, você vai receber salário, sim ou não? Não, você tem que produzir. A tua produção vai fazer com que você torne-se um efetivo dessa empresa. Se você for um bom, toma-se quadro dessa empresa e começa aqui a crescer na empresa. Nem assim que acontece. Assim também no reino de Deus. Muitos de nós estamos no estado inicial, há 10 anos na igreja. Mas é aquele irmão que veio na igreja, assistiu à reunião, quando acabar, pastor, tu e tu. Assim mesmo que o pastor me vê aqui na porta, estou aí, fui mesmo, pastor. Isso não é postura de um filho de Deus. Isso não agrada a Deus. Assim como você foi alcançado pelo evangelho, outras pessoas também precisam ser alcançadas. Você está percebendo, igreja? Muitas das vezes nós, amém? Somos chamados, mas rejeitamos o chamado. Você tem que levar a palavra da salvação à tua família. Tem que levar a palavra da salvação nos teus amigos. Tem que levar a palavra, a mensagem da cruz nos teus vizinhos. Porque muita gente até hoje está preso nessa vida. Ele não sabe o que fazer. Ele não sabe como sair disso. E também eles são ameaçados se contar esses segredos. Então muitos morrem com esses segredos. E deixam problema para a sua geração, seus descendentes. Nós temos que nos assumir como filhos de Deus. Temos que nos posicionar como pessoas, não que frequentam uma igreja, mas pessoas que têm compromisso com quem? Com a palavra de Deus. Quem pregou essa manhã foi o pastor Gildo, né? Glória a Deus. Ele não nasceu no altar? Nasceu no altar? Não. Mas de tanto você caminhar com Deus, chega um tempo que você tem que crescer, tem que aprender, tem que se posicionar como um irmão mais velho, ou uma irmã mais velha, para poder ensinar o quê? As outras pessoas. Está aí o evangelista Bigão que fez a moderação. Ele não nasceu no púlpito? Nasceu no púlpito? Não. Mas hoje está aqui a poder vos servir, te conduzir na presença de quem? De Deus.
Está aí a pastora Esperança. Aleluia. Um grande exemplo de fé. Um dia chegou na igreja, como quem não quer nada, mas hoje está aí, uma grande mulher de Deus, pregadora da palavra, conselheira, incentivadora na fé. Ninguém está dizendo que você vai ser pastor, ao menos você tenha chamado de ser o quê? Pastor. Mas sai ainda desse estágio inicial. Até quando? É só entrar na igreja, acabar a reunião. Crente assim, os bruxos brincam muito com ele. Está a perceber? São esses irmãos que estão sempre a vir chorar, estão sempre a lamentar. Porque não quer crescer. Ensinamento não falta. Convite não falta. O que você quer mais? O que você espera mais? Se estamos do lado certo da batalha, vamos nos posicionar. Aleluia. Vamos tomar uma decisão. Eu via com a pastora, via um grupo de senhoras a passarem, amém? Todas elas com as roupas iguais. Parece ser de um grupo coral. Eu disse, na igreja não tem irmãs disponíveis a fazer isso. Você está a perceber? Deus deu dons a vocês. Deus deu talentos a vocês. Muitos morrem sem ao menos usarem o talento que Deus lhes deu. Desperta você que dorme. O dia é hoje, não é amanhã. Ontem já passou. O amanhã ainda virá. O que vale é hoje. Se hoje ouvis a sua voz, não endureça o seu coração. É tempo da igreja começar a trabalhar para o reino de Deus. Nós não pregamos salvação pelas obras. Se você não evangelizar, você não ganha alma para ir no inferno. Não, isso não é verdade. Mas uma coisa, você é salvo pela graça em Cristo Jesus. Mas toda pessoa que é salva manifesta a obra de salvação. Você não pode dizer que você é salvo, mas você não manifesta frutos. Está errado alguma coisa. Diga para 2 ou para 3, vizinho, deixa de ser da igreja, seja de Deus. Não, eu não falei para me falar amém. Não falei para dizer amém. Diga para você falar para 2 ou 3 irmãos, vizinho, deixa de ser da igreja, seja de Deus. Uns até aí frequentam a igreja há 5 anos, mas não sabem o nome da igreja. Não, daquela igreja da pentecostal. Não somos da pentecostal. Pentecostal é uma outra coisa. Você está percebendo, igreja? A igreja fica, não, sou daquela igreja da pentecostal. Porque não sabe o nome da igreja. Mas todos os dias tem contato com quem? Com o nome da igreja, com a igreja. Então, para ver que estão a te roubar alguma coisa, você não está dando conta. Isso não é normal. Melhora o teu interesse pelas coisas de Deus. Quando você se preocupa com as coisas de Deus, Deus cuida das tuas coisas também. Você está comigo? João capítulo 8, versículo 32, tome nota, diz o quê? E conhecereis a verdade, e a verdade, igreja, não é um conjunto de regras. A verdade está no homem, Jesus Cristo. Quando você conhecer Cristo, você não será a mesma pessoa. Por isso é que muitos estão na igreja, mas ainda vivem com medo, vivem com dúvida, vivem inseguro. Quando Cristo está em nós, versículo 38, se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Eu sou livre no nome de Jesus. Não é faz de conta, não. Eu sou livre.
E Gálatas diz que nós devemos conservar a liberdade pela qual fomos quê? Fomos libertos. Conservar a liberdade pela qual Cristo nos libertou. Aleluia. Agora, inicialmente muitos duvidaram da possibilidade de elas poderem ser libertas. Amém? Mas quando algumas pessoas assumiram o risco e sobreviveram, mais pessoas estão agora renunciando ao oculto e abraçando quem? Muita gente não vem na igreja com medo. Quando ameaçaram, se você ia entrar numa igreja, faz parte do acordo, você vai morrer. Se você entregar a tua vida a Jesus, muitos até vêm para a igreja, mas não vêm para a igreja para ser liberto, não, vêm para a igreja para poder combater a igreja. Está percebendo a igreja? Nós vamos falar sobre isso, a bruxaria dentro da igreja. Vamos falar, você vai entender muita coisa. Há pessoas que vêm para a igreja não porque está vindo buscar Deus, não. Mas é mesmo alguém que é bruxo, é das trevas. O propósito da igreja é só um: destruir, atingir o pastor, atingir os irmãos, atingir a igreja e acabar com a igreja. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Então, as pessoas tinham medo. Porque se sair, você vai morrer. Mas sabes, uns de tanto sofrimento assumiram o risco. Decidiram entregar a vida para Jesus, foram libertos. Então muitos começaram a ver, uau, fulano saiu. Sobreviveu, está bem. Agora é um ministro, agora é um servo de Deus. Então muitos estão o quê? A abandonar essa vida. Mas infelizmente muitos também morrem. E não dizem nada. Está a perceber, igreja? Não dizem nada. Deixando uma vida de luto, de dor, de sofrimento para os outros. Esse texto é importante, nós lemos, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos 19. Vou fazer a leitura na King James, amém? Tem uma linguagem interessante. 19, versículo 18, amém? Diz assim a palavra. Podemos? Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas mais obras e práticas. 19. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, há quem tá feitiçaria, a atração está feitiçaria, amém? A minha tradução diz ocultismo. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se a estimativa de que o valor total equivalia a 50 mil moedas de prata. Muito dinheiro. Esse mundo das trevas arrecada muito dinheiro. Está a perceber, igreja? E às vezes você tem medo de ser dizimista na casa de Deus. Você tem medo de dar as tuas ofertas na casa de Deus. Quando se fala de oferta, você quer dar, quer dizer, aquilo que não vale nada. A igreja pode orar muito. A igreja pode ter muitos milagres. Se não tiver dinheiro, a igreja não vai a lado nenhum. Está a perceber, amada igreja? Por isso, o crente que às vezes se escandaliza, você tem que conhecer o teu pastor. Se você não conhece o teu pastor, quando o teu pastor vai falar de dinheiro, você vai se escandalizar. O pastor quer roubar meu dinheiro, o pastor é cozido, o pastor é assado. Mas quando você conhece de fato o teu pastor, você não se escandaliza. Está a perceber, igreja? Você sabe qual é a finalidade, qual é a direção, qual é o propósito daquilo que estão a te pedir. E assim, a palavra do Senhor era grandemente propagado e prevalecia poderosamente no nome de Jesus. E nós declaramos que a palavra de Deus vai prevalecer e vai ser ministrada poderosamente nessa nação, no nome do Senhor Jesus.
Muitos que estão no mundo das trevas vão se converter para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia! Pode aplaudir o Senhor, amém, igreja? Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Não tenha medo, não duvida. Aleluia. Ponto 9. A ausência de ensinos sobre o poder de Deus para curar os doentes, libertar aqueles em cativeiro e descuido por parte de alguns que afirmam ser servos de Deus, faz o povo ir em busca de quem? Onde não há. Como porvo, o oculto logo prende suas vítimas com os seus tentáculos. E tudo sobre eles. Muitas pessoas, quando descobrem, infelizmente para alguns, apenas no ponto de quê? Há muitos quando entendem, descobrem onde eles entraram. Quer dizer, já é tarde demais. Quando tenta sair, ele fica maluco. Quando tenta sair, morte repentina. Quer dizer, muita coisa. Agora, existem aí igrejas que dizem ser de Deus, dizem ser verdadeira, mas dizem o quê? Que milagre já acabou. Milagres só era no tempo de Jesus. Depois dos apóstolos morrer, já não existe milagre. Irmão, Deus que não opera, como vai receber adoração? Tem como? Não tem como. Para as pessoas saberem que Ele mesmo é Deus, Ele tem que operar. Por isso Jesus dizia o quê? Se você não crê em mim, pelo menos crede nas obras que eu faço, porque elas testificam que o Pai me enviou. Elias diante dos servos de Baal, 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Acera. O que fez o povo mudar de pensamento? Nem quando Deus respondeu a Elias com fogo, o povo diz que só o Senhor é Deus. Deus que não opera não merece adoração, igreja. Você está entendendo? Por isso é que muita gente, porque as igrejas às vezes negam os milagres, as pessoas estão a sofrer, já não estão a entender, quer dizer, tanto sofrimento na sua vida, vão procurar bruxo, vão procurar feiticeiro. Porque você, pastor, diz que Deus já não opera. Quer dizer, fazendo um serviço ao diabo. Vários grupos religiosos que têm essa postura. Irmão, Pedro morreu, Paulo morreu, mas Jesus está vivo. Aleluia! Você tem que entender isso. Quem opera milagre não é Pedro e João, não. Eles só operaram porque o Espírito Santo estava neles. O Espírito Santo ainda está aqui conosco na terra. Enquanto ele estiver aqui, a igreja estiver aqui, milagre vai ser pregado. Curas vão acontecer. Libertações vão acontecer. Aleluia! Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas consiste em demonstração de quê? De poder. Aleluia! Temos que entender isso. Por que a pessoa tem medo do diabo? Porque o diabo se mostrou para ele como se fosse Deus forte. Mas quando eles entendem que o diabo afinal não é nada, o maior é Deus, então deixam de dar o valor no diabo que ele não tem. Você está a perceber? A Bíblia diz que ele ruge como um leão, mas ele não é leão. O verdadeiro leão da tribo de Judá, aleluia. Seu nome é Jesus de Nazaré. Aleluia! Aquele sim, quando ele ruge, os céus tremem, a terra treme e o inferno se abala. Aleluia! Esse sim merece adoração. Esse sim merece toda honra, toda glória e todo louvor. Diga obrigado, Senhor Jesus. Para cada estágio do oculto, há juramentos, e cada juramento carrega termos de quê? Se violado.
Sutilmente, o candidato é solicitado a envolver quem? Amém? De uma forma sutil, pessoas que vão nesse caminho, eles são obrigados a envolver seus filhos sobre os mesmos termos. Amém? Envolver seus filhos e gerações ainda não quer. Amém? Nos termos dos acordos que são selados em sigilo ou... É assim que acontece. Filhos que já nasceram, por isso filhos começam a ver maravilhas. Se você está a acompanhar essa lição que estamos a dar, já falamos muita coisa sobre isso, amém? Então não vamos nos repetir mais. Mas é o que acontece. Até os que ainda não nasceram, já entram nesse acordo. Aí estão as razões e os padrões familiares e nós temos o quê? Explicado. Porque certas coisas acontecem em determinadas famílias. 11. Quando um homem que fez o pacto eventualmente morre, ou faz o quê? Ou enlouquece, de modo que ele não pode manter os termos do acordo, os espíritos malignos se voltam para quem? Para os filhos sobre os termos da quê? Da aliança que seu pai ou mãe fez em seu nome. Esses demônios começam a demandar submissão dos filhos. Vimos aqui o exemplo daquela menina, amém? Sim, aquela menina que esteve aqui com a família. Você percebe que os espíritos começaram o quê? A exigir dela coisa. Mas até então as coisas não estavam claras. Até que a família esclareceu que os pais também. Esse era o estilo dele de quê? De vida. Mas também percebemos que antes deles ainda, do casal, já há histórico na família de acusações. Estás a perceber, igreja? Então você de repente está a dormir, começa a ser visitado por seres estranhos, por pessoas estranhas. Elevado. E há sonhos de indicação. Uma das maneiras que eles fazem é enviando aos filhos todo tipo de quê? De problema. Esses manifestam-se na árvore genealógica em diferentes problemas, que pode incluir o quê? Loucura. Amém? Loucura. Quantas famílias que as pessoas ficarem malucas é normal? Esterilidade. Isso é um problema em muitas famílias. E não tem nada a ver com, porque é uma questão biológica. Não, vai fazer tratamento, está tudo bem. O homem vai fazer tratamento, está tudo o quê? Está tudo bem. Uns, porque na essência foram o quê? Sacrificadas. Outros, para nascer, tem que ir fazer tratamento. Está a perceber, igreja? Faz parte do acordo. A mãe, para te ter, teve que fazer tratamento. Você também, para ter, tem que fazer o quê? O mesmo procedimento. Teu filho, para poder nascer, tem que fazer o mesmo procedimento. E se nega a fazer, está trancado. Por isso você não pode estar na igreja e brincar de igreja. Está percebendo, igreja? Nesses padrões vão te controlar sempre. E vai te obrigar você a ter que se sujeitar a esse tipo de coisa. E você se sujeita a esse tipo de coisa, resultado, estás a condenar a vida daquela criança que está aí lá para o tratamento. Porque a mesma criança vai ter que adotar os mesmos padrões. Então isso é um poço sem fundo. Que depois vão demandar outras situações. Está a perceber, igreja? Abortos. Abortos também. Pobreza. Endividamento. Há pessoas que fazem dívidas ao ponto de venderem tudo que tem para pagar dívida. Tá, igreja? Ele já conquistou muita coisa, mas faz dívidas, depois tem que vender as coisas que já comprou para poder quê?
pagar dívida. Assim é a vida. Não pensa que isso é normal. Há termos por trás disso. Temos mais o quê? Atrasos matrimoniais. Pessoas atingem idades e não conseguem casar. Tudo isso são convênios ocultos na árvore que? Genealógica. A única saída é que os membros dessa árvore genealógica façam o quê? Quebrem esses. E vai quebrar como? Pessoas vão entrar na igreja, precisam entender essas verdades. Aleluia. A igreja entendeu a mensagem de hoje? Faz algum sentido para você? Vamos dar uma linda salva de palmas.